5 supostos Jesus Cristo reencarnado. Fique nesse vídeo até o final para você saber sobre todo esse conteúdo. Eu sou o irmão Isaías, por misericórdia de Deus, ancião na comunidade cristã no Brasil. Eu trago aqui nesse canal alguns estudos peculiares para que você entenda tudo sobre o que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo disse que muitos viriam em nome dele e outros falariam: ali está Cristo, outro lá está Cristo. Mas que nós não se enganasse com esse suposto Jesus Cristo. Vou falar aqui para vocês desde pessoas que se autodeclarou ser Jesus Cristo com roupas e a figura de Cristo, e outros até com roupas de mulher, e outros até preso por tocar com pedofilia em moça nova. Conheça as incríveis histórias de gente que garante ser Jesus Cristo. Tem neste cardápio guarda de trânsito, agente secreto e até homens vestidos de mulher que são candidatos a Messias. Primeiro, Vissarion, Sibéria, na Rússia. Sergei Torop desbravou o inverno russo como um Vissarion por um ano. Difundiu os ensinamentos de seu livro, O Último Testamento de Cristo. Arrebatou seguidores em 1992. Eles estabeleceram na sua terra prometida, na vila de Petrovalik. Toromp era casado e trabalhava como guarda de trânsito. Com a crise após o fim da União Soviética, perdeu o seu emprego. Despertou então que era Jesus Cristo. Adotou o visual de Messias e a poucos os discípulos ergueram a comunidade, aquela quais produziu a própria comida e também a própria educação. As moças, donzelas, eram preparadas e domesticadas para ser mulheres. Foram feitas para seguir o marido. Disse uma discípula: no documento eu sou Jesus, tratado como o professor. Orienta também as esposas a eventualmente aceitar outras mulheres na casa. Todos crentes doam 10% dos ganhos para a sua igreja, e eles são em 10.000 espalhados por todo o mundo. Segundo candidato, Jesus Cristo reencarnado. Este é da Inglaterra. Esse é o suposto Jesus Cristo que de dia é Jesus, de noite é uma mulher, de dia é um homem, suposto Jesus, e de noite é uma mulher. Seu nome é David Shapler. Este supostamente é da Inglaterra. Vamos agora a David Shapler, da Inglaterra. David descobriu a sua identidade messiânica em uma viagem, com usos de cogumelo e alucinações. Segundo ele, em 2007, um espírito apareceu e deu a notícia dessa forma: David, você não é o David, você é Jesus Cristo reencarnado.
Desde então começou a usar umas roupas brancas e andar descalço. Mas isso não deixou ele de continuar usando seus cigarrinhos de maconha. O inglês David, antes de se tornar Jesus Cristo, foi um agente na Inglaterra. Ele era do Serviço Secreto Britânico. Segundo ele, abandonou aquele posto quando a agência começou a coordenar ou criar a Al-Qaeda. Ele, ainda servindo a agência secreta, denunciou o esquema e acabou sendo preso. Claro que isso foi antes de ser revelado que ele é o atual Jesus Cristo reencarnado, segundo ele. Ele, já se vestido de Jesus Cristo, pregou que em 2012 seria o fim do mundo. E claramente, evidentemente, não aconteceu. O mesmo prega o amor, vive com alguns amigos em uma comunidade e assim faz uso dos seus cigarrinhos. Em Londres e também no interior da Inglaterra, eles entram em casas vazias e ficam por ali mesmo. Nisso, esse suposto Jesus está cheio de problemas judiciais por invadir as casas que estão abandonadas. Ele, junto dos seus seguidores, se recusam a pagar moradias e alimentação somente do lixo dos mercados. O pior da hipótese vem agora, que à noite ele se monta dizendo que é mulher. E já tem até um nome próprio, Dolores Cane. Mas ele alega que isso não tem nada a ver com homossexualismo. É como balancear as coisas, os lados femininos e também masculino. Como se ele pudesse esquecer que é David Charlie. E ele disse: sou Jesus. O terceiro nessa lista é Jesus Cristo brasileiro. Henri Cristo ainda se encontra vivo e fazendo as suas pregações. Supostamente, esse diz que Jerusalém é em Brasília, aonde ele reside. Henri Cristo. Ele diz que Nova Jerusalém é em Brasília, onde ele mora. O nome dele é Álvaro Tais. Ele obedeceu uma voz que escutava desde os 5 anos de idade até os 13, que pedia para ele sair da casa dos pais adotivos, que ficava no estado de Santa Catarina, e foi morar na rua. Lá ele viveu de bicos, como a função de astrólogo e também garçom. Aos 31 anos de idade, fez jejum por 4 dias. Foi quando Deus abriu o jogo com ele, dizendo que ele era Jesus reencarnado e deveria mudar o nome para Henri Cristo. Sua missão era pregar o amor e ajudar as pessoas a pensar por si só e não ser escravas de religião. Em 1982, junto de uma grande multidão, ele pregava numa praça pública em Belém. Seguiu então até uma igreja e não chutou a santa, mas arrancou o bonequinho que representava Jesus na cruz
e atirou com toda a força no chão. Passou um mês preso como desordeiro e assim a sua fama espalhou. Henri Cristo viajou dentro e fora do país e ganhou muitos adébitos, que financiou a sua viagem. Aos 63 anos, tem agenda cheia e vive numa grande conformidável chácara em Brasília, onde está a sede da Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Lá, sexo e carne vermelha são proibidas. Tem 15 discípulas que administram todo o local. Gravam músicas e louvam. Ele também passeia de moto e uma parte do seu tempo usa jogando sinuca. A diferença entre Jesus Cristo brasileiro, por nome de Henri Cristo, diz que a diferença dele e dos falsos profetas é que os falsos profetas querem lucrar com o dinheiro alheio e ele não. O quarto Jesus Cristo, esse é japonês. Shoko Asahara. Esse daqui é de Tóquio, no Japão. Jesus Cristo japonês, que é Shoko Asahara, esse nasceu na região de Tóquio e morava na mesma região, no país do Japão, líder de uma seita Verdade Suprema. Arquitetou também o atentado terrorístico lá no metrô de Tóquio em 1995. Os seus seguidores jogaram gás sarin nas estações do metrô, atingindo 6.000 pessoas. 12 delas morreram. E o plano era provocar uma grande guerra e aumentar a sua influência no país. Ele dizia ser a reencarnação de Shiva e ao mesmo tempo dizia que era um deus hindu. Também tinha hora que dizia que era Buda e você pode acreditar. Dizia que era a reencarnação de Jesus Cristo. Foi acusado por 13 crimes, ultrapassando todas as leis e os limites do Japão. Foi condenado à forca e este morreu em 2004. E o quinto e último suposto Jesus Cristo, esse é dos Estados Unidos. Região de Novo México, nos Estados Unidos. Esse, além de ser Jesus Cristo, ainda gosta de umas novinhas. Michael Travesser. Rainer Bench, conhecido como Michael Travesser. Entre os seus seguidores, previu o fim do mundo para o dia 31 de outubro de 2007. Obviamente, isso não aconteceu. Sobre o suposto comando de Deus, pediu que algumas discípulas tirassem as suas roupas. E assim ele os tocou. Logo, sobre a ordem da justiça, ele acabou na prisão. Sua trajetória religiosa começou no ano de 1989, quando convenceu alguns adventistas a abandonar as suas igrejas e seguir
uma vida sem pecado. Mas, no ano de 2000, ele ouviu uma voz do céu. Na verdade, era a voz de Deus, dizendo que ele era o Messias, Jesus Cristo reencarnado nesse século. Tempos depois, teve relação com duas fiéis. Por ordem de Deus, ele teve relação. No mesmo ano, os discípulos o acompanharam até uma casa no Novo México e lá poderiam sobreviver até o fim do mundo. No período da reclusão e a espera, ele era guiado por aquela voz do céu e também por rituais de cura e de voz que dizia a ele para despir, tirar a roupa de algumas garotas e tocar no corpo delas. Mas elas acreditavam no poder do líder, sentiam paz. A calmaria só acabou com a exibição de um documentário sobre a seita. Ao ouvir os relatos sobre nudez, então a polícia agiu rapidamente em 30 de dezembro de 2008 e ele foi condenado por 10 anos de prisão por tocar nos seios de uma garota de 16 anos. Entre outras acusações, mas já foi solto em 2016 para tratar de um câncer de pele. Tudo isso que eu trouxe para você é para mostrar que a palavra de Deus e de Jesus Cristo, ela se cumpre desde 2023 anos atrás, falando que muitos viriam em nome do Senhor, mas seriam charlatões e mentirosos. Deixa aí no comentário o que você acha, se você viu ou soube ou sabia de alguma coisa assim.